nome, mas assim. E eu acho engraçado que eu digo para eles assim: vocês acham que vocês são a primeira geração louca que surgiu? Eu acho que para a época a gente era mais louco. Eu acho que até bem caretinhas, tá? A gente era mais louco do que eles, porque a gente não podia, né? Não podia nem falar palavrão na rua para não ser preso. Então, assim, mas voltando para o assunto, a vantagem que os velhos têm em relação aos jovens é que quando a gente era jovem não tinha celular com câmera, não tinha YouTube e não tinha Face. Então eu conto só a parte bonita da minha juventude, que eu era educado, que eu era respeitador, blá blá blá, tá? O que os jovens dizem dos velhos? Os jovens dizem: esses velhos não entendem nada, eles são lentos, eles não entenderam nada do século XXI e pior, digitalmente falando, eles são um desastre. A gente vai falando, eles vão anotando: 1, clicar tal coisa, 2, clicar tal coisa, 3, clicar tal coisa, e ainda por cima, entre 1 e o 2, eles botam entre parênteses clicar enter, nem o enter. Pois essa briga, vocês não chegou com essa briga. Esta briga entre gerações na família e no trabalho, esta briga tem hora para acabar. E é na virada da década, no máximo, porque vem uma revolução comportamental aí, que é a chegada da geração Z no mercado de trabalho. Geração Z, viu? Geração Z que não para. Entra. A geração Z assim, ó, chega almoço de família de domingo, que a criança sabe que vai ser 3 horas de restaurante, aqueles velhos chatos, insuportáveis, e eles entram no restaurante assim, né? E eles não se acalmam, e não tem jeito de acalmar eles. Qual é a única forma de acalmar eles? Dar uma tela. É a calma. Mas aí, o que tem um tio, que eu já notei com a minha família, não sei se é no caso da família de vocês, os meus tios legais todos morreram, ficaram chatos. Eu acho que ser chato é a longevidade. Eu tenho um tio insuportável que é o único vivo. Aí o tio olha para o pai das crianças da geração Z e diz assim: mas essas crianças não param? Eu disse: não, tio, não param, é assim. É hiperatividade, deve ter acontecido tudo normal. A gente se dá bem. Aí o tio diz assim: mas tu é o pai deles, por que não te impõe? Eu digo: tio, não é questão de se impor. Olha as outras mesas que não só tem um tipo de criança que não está assim, que são os que estão, os menorzinhos que estão na cadeirinha mais, né? Não, eles estão vendo Galinha Pintadinha. Ou agora a insuportável Peppa Pig. Que saudade da Galinha Pintadinha. Se você não sabe que é Galinha Pintadinha, que tem mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, e não sabe o que é Peppa Pig, onde é que você estacionou a nave? Você não precisa ter filho e neto pequeno, mas tem que saber o que é isso. Isso é assunto. Isso pode ser até negócio. E o tio não satisfeito. O que acontece com as crianças? Ao contrário da nossa infância, que a gente queria sair da mesa, sair correndo pelo restaurante, e as mães ficavam dizendo: para, criança, fica quieta. A gente era assim. Eles vão indo em direção às telas da família. Então assim, tem 8 primos, meninos e meninas, de 4 a 16 anos, tá? Vão todos indo em direção às telas. Então assim, se tem 2 tablets e 2 smartphones, tem 4 telas, e os outros 4 estão quietinhos. Quem fica fazendo algazarra hoje são os velhos. Aí o tio, não satisfeito, ainda diz: mas essas crianças não falam com a gente? Eu digo: não, tio, não falam porque você não tem nada de interessante para dizer para elas. Porque quando um velho, até de 40 anos, assim, de 40 para cima, vai contar alguma história para as crianças, ele faz assim, ó: quando eu tinha a idade de vocês, olha o gesto do velho, olha a pança do velho, olha o tom de voz, e o pior, olha a duração dessa história interminável. Nós falamos 140 caracteres,
segundo eu, porque eu sou produtor de conteúdo, não vivemos uma era de mudança somente, tá? A mudança é a nossa era. E quem não entender isso, quem acha que isso é um período, não entendeu a vibe. Não, isso é só uma época turbulenta. Não é. Mudou a velocidade dos acontecimentos, das coisas, a complexidade das mudanças. Então a pessoa que acha que isso é um período, está morta. E aí é questão de idade, não é questão de idade, é questão de mentalidade. A gente se diferenciar por idade. Hoje a gente se diferencia por mentalidade. Pessoa que, no trabalho, pessoa que reclama de tudo, aquelas pessoas que reclamam de qualquer tipo de mudança. Pô, mas já mudou o organograma, mas já mudou o sistema, mas já mudou o processo, mas já mudou o chefe. Esse tipo de gente, quem é de empresa aqui, tem alguém de RH aqui? Quem é de empresa, vou dar uma dica. Essas pessoas não têm idade, isso não é uma idade, as pessoas que reclamam de tudo, que tudo está mudando, esta pessoa que reclama de tudo, ela não entendeu a vibe, a liga do século XXI. Gente que reclama de mudança o tempo todo não merece viver no século XXI, só matando. Então eu sugiro, quando a pessoa começa a reclamar, mudando isso, mas está mudando, esse troço está sempre mudando, eu sempre sugiro a contratação de 3 jagunços. Pega 3 jagunços, pega a pessoa que reclama o tempo todo, leva ela para o mar, dá-lhe uma coça para ver se aprende, e dá uma semana, a pessoa vai trabalhar cheia de hematoma, tem que ser uma coça. Se ela continuar, pô, mas é mudante, não, está sempre mudando. Se livra da pessoa, não importa a idade, ela não fez Tifloft, ela não entendeu a vibe do século XXI. Não é motivacional a palestra? Porque nossa ideia de mudança, que horas são? Eu estou quase 10, vai dar certo. A nossa ideia de mudança, vocês conseguem enxergar aqui? Faz um esforço. A nossa ideia de mudança é que são degraus do mesmo tamanho, com a mesma complexidade, e não é. As mudanças vão acontecendo cada vez numa velocidade maior e com maior grau de complexidade. E a gente acha, vê se vocês conseguem enxergar minha mão agora aqui, a gente acha que a gente se reciclando, isso aqui, ó, o equivalente a um degrau, a gente está acompanhando. E não está, a gente está cada vez acompanhando menos. E a gente acha que a gente se reciclando isso aqui vai acompanhar. E o próximo grau de mudança é absurdo. Então, piscou agora e não mexeu na cabeça e acordou só daqui a 3 anos, não pega mais o trem. Não é motivacional a palestra? E nenhum velho precisou se atualizar no passado. A gente... Acho que o meu avô deve ter feito um curso na vida lá, mas ele repetiu um modelo. Meu pai fez pós-graduação, mestrado, doutorado, tá, mas fiz alguns cursos de reciclagem. Se eu não me reciclar de 3 anos, drasticamente, na área que eu atuo, eu fico para trás. Não é motivacional a palestra? É uma brochada. Não é normal, não. E eu morei na Bahia, no auge da minha vida. E a Bahia mudou meu jeito de olhar o mundo, porque eu já tinha tido infância carioca, então eu já era garoto esperto, assim, frequentador do pier, peguei as cocotas, eu já era mais soltinho, assim, sempre fui soltinho. Mas a Bahia mudou meu jeito de olhar para o mundo, e o baiano trabalha muito. Isso é preconceito da gente contra o baiano, só que o baiano sabe viver, e a gente só sabe trabalhar e se estressar. O baiano trabalha muito e curte muito. Quando eu vi que a Alemanha ia se concentrar na Bahia, na Copa, eu digo, tá ganho, porque vai pegar os alemãozinhos tudo certinho, e aí vai os Schweinsteiger, os caras todos o Podolski, é o melhor dos 2 mundos. E eu na Bahia, eu aprendi uma coisa com os baianos que eu vou falar em baianês para vocês, tá? Que é o seguinte: se o problema tem solução, relaxe. Agora, se o problema não tem solução, relaxe também. E isso eu aprendi na Bahia, entendeu? Então olha aqui, ó. Vocês já leram o que está escrito aqui? Ó, pelo amor de Deus, pessoal que faz a apresentação.
Isso não é uma lâmina, isso é um slide. Lâmina é da época do velho projetor. Tá? Vocês viram a lâmina? Sem slide. Tá? Vocês leram o que está escrito aqui? Não conseguimos mais dar conta de tantas mudanças, ficou impossível de acompanhá-las? Pois este problema aqui, para pessoas do milênio passado, como nós, não tem solução. Portanto, relaxa. Só não fica com os dois pés pregados no século XX. Faz o esforço para fazer diplomacia. Quando perguntarem para vocês sobre o que era a palestra na Cibra, segunda à noite, vocês foram, digam que vocês vieram assistir uma palestra sobre diplomacia. Não é motivacional? Autoridade, já falei. Não é mais assim autoridade. Este manda nesse. Sim, senhor, faz o que eu estou mandando. Ele faz o que eu estou mandando. Eu, quando era estagiário, eu olhava o diretor lá. Fui estagiário da MPN. Tá? E tinha 200 funcionários. Eu era estagiário. Eu olhava para os diretores assim, eu disse assim: pô, eu quero ser diretor. Porque eu passava, tinha um diretor, o Ariel, ele ficava perto do banheiro masculino do andar de baixo. Toda vez que eu ia no banheiro, eu era estagiário, eu fazia assim para ver o que o velho estava fazendo. Ele era diretor, eu sabia o que o diretor fazia. Era tão distante, e o velho estava sempre assim. Arrumava o risque-rabisque, equidistante assim, da foto da família e da agenda de... Pô, eu quero ser diretor, cara. E aí eu fui trabalhando, ralando, e eu ralei nessa vida, tá? Ralei mesmo. E fui estudando também. Só que o mundo mudando. E eu trabalhando, ralando, estudando, reciclando, e o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez de ser diretor da DN9 São Paulo, das maiores agências, me deram um cubículo envidraçado. A secretária que eu tinha era a eletrônica do ramal fixo. Eu tive que buscar xerox, cafezinho, etc. Os meus funcionários todos sem parede me olhando. Eu não tinha privacidade para tirar um tatu, né? Eu não comi o melhor bife e eu não tive a moleza do diretor. Porque hoje, olha aqui, ó, hoje é assim, ó. Não é porque as empresas são boazinhas, é que no passado não tinha concorrência. Então podia ter um monte de gente mandando e poucos trabalhando. E quando o cliente reclamava, não tinha Código Consumidor, PROCON, rede social. Quando o cliente reclamava, ouvia ainda por cima: ah, não gostou, vai reclamar para o bispo. Isso é um termo do século XX. E aqui, ó, com a concorrência absurda que nós temos em todos os segmentos, as empresas, está todo mundo ralando. Aqui está o presidente, está o estagiário e tal. Então, o diferente é que quando chegou bem na minha vez, hoje, dono, diretor e gerente trabalha mais que peão, que tem os direitos. Não é motivacional, parece? E a autoridade estava lá em cima, que eu já falei para vocês. Era constituída. Hoje ela precisa ser conquistada. E como é que a gente consegue isso? Entrando na vibe, com linguagem, entendendo do mundo. Vocês já viram criança quando tem umas meninas pulando corda? Quer dizer, quando tem não, quando tinha, né? Meninas pulando corda, tinham duas que pulavam normal e tinha uma que não conseguia entrar. Pois porque a gente tem que saber fazer no século XXI. É só saber entrar. Eu achei que ia quebrar isso. Mas não vamos superdimensionar a nossa época. Já houve mudanças iguais a essa, tá? Já houve. Imagina na época das caravelas. Saíam as caravelas, caíam no abismo, né? Alguns meses depois voltavam do abismo com seres alienígenas pelos índios. Eu acho que naquela época foi mais revolução comercial e industrial misturado. Eu acho que foi mais complexo que a nossa época. Mas não importa de que época você vem, você vai ter que viver nessa. Não é motivacional? É, claro que é. Mas não dá uma sensação de 0-0, bola ao centro? E nova economia, novas estruturas, novas empresas, novo profissional. Quem é esse novo profissional aí? Somos nós.
com as nossas experiências de outra, né? De outrora, né? E agora no WhatsApp, baixando música, assinando Spotify, Netflix. Eu sempre digo assim, quando eu sugiro em palestras, vocês não podem deixar de ver tal filme. Eu digo, os jovens baixam, os velhos alugam, mas vocês não podem deixar de ver tal filme. Porque tem um mundo cada vez mais exigente. E nós vamos ter que nos adequar a esse mundo. A gente precisa entender o que fazer. Eu estou destapando aqui, né? A gente precisa entender o que fazer. Ou seja, o tempo dos amadores chegou ao fim. Hoje só profissional. Há 2 anos, você se lembra que teve uma greve de policiais na Bahia, no verão? A greve começou no dia que nós íamos passar uma semana na Bahia, porque a gente vai todo mundo para a Bahia, lá que tem meus amigos lá. E aí meu filho mais velho apareceu todo empipocado desse lado aqui. E aí minha mulher disse assim, você é catapora? Eu digo, não sei, eu tive catapora. Ela disse, eu não tive catapora. Eu disse, catapora é o corpo todo. Ela disse, mas ele está com febrão. Eu digo, vou cancelar essa viagem. Até foi bom, porque foi um tumulto na Bahia, então a gente não foi. E a gente foi para o médico. Cheguei para o médico, eu levantei a cabeça do grito e disse assim, olha aí, doutor, febrão. E o médico disse, catapora. E eu disse, mas ele foi vacinado, doutor. E o doutor disse, é que esses vírus estão tão fortes que se ele não tivesse vacinado, ele ia estar tomado de pipoca. Eu disse, que época vivemos? Nem o vírus mais é amador. Até o vírus é profissional. Então assim, acabou o amadorismo, acabou aqueles caras que subiam numa outra época, que se mantinham lá em cima, sabe lá Deus como. Hoje com as métricas, com planejamentos estratégicos e com as câmeras, ninguém engana muito tempo. A pessoa engana um certo tempo, depois ela faz. Então, ou tu é profi, ou tu não é profi. Gostaram, né? Feudalismo, coitadismo e egocentrismo é coisa do século XX. Século XXI é trabalho em rede, cooperação, entender o outro. Nossos trabalhos em grupo, de faculdade e colégio, como é que era? A gente ia sábado para casa de alguém, comia e bebia, alguns já fumavam, conversavam o tempo inteiro, domingo o CDF fazia o trabalho. A gente não sabe trabalhar em rede, os caras fazem trabalho dividindo tela com 4 caras no Skype, fazem trabalho falando pelo Xbox Live. Você não sabe o que é Xbox Live? É uma outra vibe, é uma outra era, velho. Nós vamos ter que trabalhar nessa era. E o pior, está sendo estudado que essa geração é especial. A gente tem que saber canalizar as competências deles. Daqui 5 anos eles começam a trabalhar com a gente. Daqui 8 eles estão fazendo a mesma coisa que nós. E é bem provável que daqui 10, no máximo 12 anos, eles venham a ser nossos chefes. E aí quem é que vai ter que se adaptar aqui? Não é bom começar a entender desde agora a vibe e a linguagem? Não é motivacional? Opções. Nós éramos numa época de vínculos e tínhamos poucas opções. Olha aqui para mim, poucas opções. A gente comprava até de quem a gente não gostava. Almoçava sempre no mesmo restaurante, comprava na mesma loja, tinha 4 marcas de carro só, celular tinha uma marca só e era estatal, e a gente tinha que registrar no imposto de renda, declarar no imposto de renda a linha, porque era patrimônio. Era uma outra era. Vestibular era uma epopeia, passar numa faculdade. Era uma outra era. Eu comprava camisa de gravata na loja Kirk, ali no centro. Eu namorava a filha do dono da Kirk, a filha do Nunes, a Sheila. E eu tinha um vendedor na loja que era meu. E eu era dele. Porque eu era da carteira cativa de clientes dele. A minha relação com ele era você é luz, a raio estrela, sol. Eu era o iaiá dele e ele era o meu ioiô. A gente não entendeu, sabe?
Aí, como eu ia muito ao Rio, eu passei do tempo, tá? Vou ficar mais 5, 10 minutos. Agora são 5, 10 minutos. Como eu ia muito ao Rio, eu comprei na Bemoreira do Cal, alguns talvez lembram, um paletó e 2 calças, por isso era do Cal. Eu comprei uma camisa de gravata, porque eu usava gravata desde gurizinho. E quando tive que comprar uma nova camisa de gravata, eu fui na Kirk com a camisa que eu havia comprado no Rio. E quando eu entrei na loja, era assim nas lojas, assim, esse é meu, eu era da carteira cativa de clientes dele, era o termo que a gente usava. Quando eu entrei, o cara me viu com aquela camisa, ele olhou para mim e disse assim: